Louvado seja o nosso Senhor. O tema desta mensagem de hoje é esperando um chamado. Esperando um chamado. Porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor chama a todos. Mas muitos não ouvem a voz do Senhor. Muitos são chamados, mas acham que não é para eles o que o Senhor tem colocado. E a seara é grande, e os ceifeiros são poucos, né? E o Senhor está aí. Né? O Senhor está aí constantemente, falando aos nossos corações, nos dando direção. E falando, filho, vem, filho, eu te capacito. E às vezes a gente ouve e acha que não é o Senhor que está falando. Porque Deus, ele tem um grande propósito para cada um de nós. Sempre quando o Senhor nos chama, é porque ele tem um grande propósito. Há um chamado para a sua vida e para a minha também. A pergunta é, ficaremos atentos para descobrir do que se trata? Podemos estar em dúvida sobre o chamado de Deus ou em dúvida sobre podemos estar em dúvida sobre o chamado de Deus em nossas vidas por duas razões. Não ouvimos o chamado, estamos vivendo como se tivéssemos ouvido, ou estamos ouvimos e estamos vivendo como se não tivéssemos ouvido. Tem muitas pessoas desse jeito, meus irmãos. Tem muita gente que Deus chamou, que Deus falou o coração, que Deus tem um propósito, e ouve, mas acha que não é para ele. Acha, não, o Senhor não está falando comigo, eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo. Minha irmã, eu quero dizer que quando o Senhor chama, ele capacita, né? Tem muitas pessoas neste momento da vida, do mundo, né, que está aí fora, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que estão muito ocupadas quando o Senhor chama, né? O Senhor está chamando, as pessoas estão muito ocupadas, estão muito cansadas, né? Preocupadas com tantas coisas, né? Buscando as riquezas, as famas. Tem muitas pessoas que estão desligadas da presença de Deus, né? Vai de vez em quando à igreja, busca de vez em quando o Senhor, né? E às vezes você entra na presença do Senhor, orando, buscando, o Senhor fala ao teu coração, e você acha que não é o Senhor, que não é para você, que você não é capaz. Por isso que essa mensagem se chama Esperando um Chamado. Eu quero dizer que o Senhor tem chamado muitas pessoas. O Senhor constantemente chama. Mas as pessoas estão dispersas. As pessoas não querem compromisso com o Senhor. E essa área é tão grande, meus irmãos, e poucos são os ceifeiros. E o Senhor está buscando. O Senhor está chamando. Né? E às vezes a gente ouve e acha que não é para nós, né? Ah, não é para mim, isso aí não é para mim. Não é comigo, o Senhor não... Eu estou um pouco distante, o Senhor não vai me chamar. E eu creio que o Senhor chama, sim. Quando nós somos compromissados com Ele, Ele chama. Mas muitos estão aí buscando as riquezas do mundo, né? Muita preocupação, muito cansado, e não dá atenção à voz do Senhor. Não ouve a voz do Senhor, né? E Deus chama outras e temem a ser chamadas para coisas insignificantes. E não quiseram saber do que se tratava. Conhecia ainda outras que ouviram claramente o chamado de Deus e fugiram dele. Olha só, meus irmãos. A linha direta do céu está tocando
e elas aumentaram o volume, do modo a não ter de ouvir e responder a Deus. Vê como que tem as coisas, né? Tem pessoas também, tem indivíduos também, com tanta baixa autoestima, que não acreditavam que Deus os destinasse a qualquer tarefa. Mas o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele chama e ele capacita, porque é ele quem está chamando. E muitas das vezes o chamado vem e a gente acha que não é conosco. Ah, não, isso não é para mim, eu não sei fazer isso. Né? Não é para mim, isso é coisa da minha cabeça. O Senhor não está me chamando, isso é coisa da minha mente. E o Senhor chama sim. O Senhor chama, e às vezes as coisas para aquilo que Ele chama, para nós, é difícil, é muito difícil. Porque achamos que não vamos ser capazes de fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu acredito até que tem muita gente nesse momento que está ouvindo essa palavra, e essa palavra vai tocar no profundo do coração. Por quê? Porque tem muita gente que tem um chamado sim. Tem muita gente que o Senhor chamou e está dormindo. O Senhor chamou para você se alistar no exército do Senhor, para fazer o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, e você está duvidando. E você está achando que não é contigo, irmão. Pense bem através dessa palavra, porque o Senhor tem chamado sim. O Senhor tem falado sim, com muitas pessoas, né? E quando Ele chama, Ele capacita, né? E, portanto, quando veio o chamado, as pessoas pensam que devia ser para outra pessoa e não respondem. Vamos lá ver o que fala. Aleluia. Vamos lá ver o que fala. Aqui, deixa eu ver onde aqui está. Zacarias. Em Zacarias 4, Deus fez um chamado. Deus falou grandemente ali. O livro de Zacarias também é um livro muito interessante. Deus ali chamou em Zacarias 4:6, Deus respondeu e me falou, dizendo: esta palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é o Senhor falando a Zacarias, né? E ali ele chamou Zorobabel. O Senhor chamou Zorobabel, que recebeu grande responsabilidade. Foi um chamado do Senhor para Zorobabel. E foi um grande chamado, uma responsabilidade muito grande. Ele poderia pensar: não, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, vou desistir. De repente você pode pensar assim: eu vou fingir até que eu não ouvi esse chamado. Mas não. Zorobabel foi chamado para reconstruir o templo de Jerusalém. Embora os profetas o tiveram encorajado para esta tarefa. Zorobabel era o único responsável pelo término da obra que tinham colocado nas mãos dele, o chamado do Senhor para esta obra. Só ele poderia terminar, ele está na frente desse trabalho. Ele poderia ali desistir, né? Ele poderia se achar incapaz de fazer esse trabalho tão grande, né? Ter essa responsabilidade tão grande, mas ele não desistiu. Ele pensou, mas ele não desistiu. Ele seguiu o chamado do Senhor. Sempre que se sentia incapaz de corresponder ao chamado de Deus, nós, quando achar
que não possui a qualidade necessária para viver de acordo com o desejo do Senhor, o adore. A adoração deve ser a sua resposta em primeiro lugar. Seja grato por sentir-se deste modo. Por isso, mostra que a humildade depende de Deus. Alegre-se também por significar que precisará depender de Deus para capacitá-lo a cumprir o seu chamado. Muitas das vezes, achamos que não somos chamados, mas não vamos conseguir fazer. E desistimos e paramos. Como muitas as pessoas aí no mundo têm um chamado. Quantas pessoas já foram chamadas, já assumiram algo na casa do Senhor e se afastaram e desistiram. Não permaneceram. Quantas pessoas, né, meus irmãos? Por quê? Porque acharam que não iam conseguir. Ou então não quiseram mais fazer aquilo que Deus tem colocado nas mãos dele. Irmã, quando Deus chama, o Senhor, ele nos capacita. Mesmo que a gente ache que não vai conseguir, mas quem está na frente é o grande eu sou. É ele quem vai nos capacitar. É ele quem vai nos sustentar, né? Então, nós temos que se humilhar e depender de Deus. Alegrar-se também, pois significa que precisamos depender de Deus para capacitar-nos e cumprir o chamado que ele tem para cada um de nós. E ele a capacitará, ele vai nos capacitar, porque fiel é o que vos chamou, o qual também o fará. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:24. Nós não precisamos fazer da nossa vida, você não precisa fazer da sua vida acontecer. Deve apenas adorar o Senhor e permitir que Ele a faça acontecer. Você não precisa esforçar-se para descobrir o seu propósito. Deve esforçar-se para conhecer a Deus, porque Ele sabe o seu propósito. O seu louvor iluminará o caminho pelo qual Deus quer conduzi-la a seu futuro e ao propósito que tem para você. Não será você quem a realizará, mas o Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Aleluia. É desse jeito, né? Nada é por força, nem por violência. O Senhor nos chama, nos capacita, nos leva, aleluia, né? Aonde Ele tem um chamado, Ele fala aos nossos corações, Ele não deixa a gente sem resposta. Meus irmãos, por isso que a palavra do Senhor diz assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê, irmão? Porque todos o Senhor chama. Todos. O Senhor, aqueles que estão firmados na rocha, que estão na presença, buscando o Senhor chama, assim. A gente tem que estar ligado com o nosso Rei para ouvir a voz dele. De repente, o Senhor te chama para lavar o banheiro. Irmã, mas essas coisinhas, o Senhor chama. Irmão, é maravilhoso quando nós temos um chamado para trabalhar na casa do Pai, para limpar a casa do Pai, para fazer um café, para ouvir um irmão. Tudo é um chamado do Senhor. O Senhor te dá direção, o Senhor te chama para você dar ouvido àquelas pessoas que precisam falar. O Senhor te chama para varrer o templo do Senhor. O Senhor te chama, aleluia, para lavar sim o banheiro. Tudo isso é um chamado do Senhor. Tudo isso é algo que o Senhor quer de nós. E às vezes a gente começa e não termina. E larga de mão. Esquece que quem chamou foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a seara está grande, meus irmãos, mas poucos são os ceifeiros. Poucos
muitos começaram com força, muitos começaram, eu vou fazer, foi o Senhor que falou, eu vou fazer com o coração, eu vou isso, faz 2, 3, 4 dias, depois não faz mais. É porque não se alistou verdadeiramente no exército do Senhor. Porque quando o Senhor chama, meu irmão, você não vai ficar prejudicado. Você não vai ficar do lado sem saber o que fazer. Quando Ele chama, Ele nos capacita sim. Né? Não importa para quê, por quê ou para que fazer, ou o que vamos fazer, não importa. O que importa é que o Senhor, Ele nos ajuda. O Senhor, Ele está na frente. Então, irmão, eu creio que muitas pessoas ouvem agora esta mensagem sobre um chamado, que já teve até o chamado, e está duvidando. Será que é para mim? Será que eu vou conseguir? Ou teve um chamado e ainda está esperando uma resposta do Senhor? Irmão, é para você. Assuma o chamado que o Senhor fez para você. Às vezes você está tão preocupado, está triste muitas das vezes, porque sabe que está faltando alguma coisa na sua vida, mas você não sabe o que é. Alguma coisa perturba o teu coração, mas você não sabe o que é. E através dessa mensagem, esperando um chamado do Senhor, né, você está, a sua mente, o seu coração está te dando uma direção. Está falando com você. Que o teu chamado foi o Senhor. É o Senhor que está te chamando para esta tarefa que está ardendo no teu coração e que você ainda não tomou a posição. E que você ainda duvida que veio do Senhor. Que você ainda acha que não vai conseguir. Zorobabel foi chamado para reconstruir o templo. Ele estaria na frente de tudo, era ele que ia fazer. E eu creio que naquele momento, ele olhou e pensou e falou, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas ele só pensou. Ele não desistiu. E ele fez o que o Senhor colocou nas mãos dele. Aquilo para o qual o Senhor o chamou, ele cumpriu. E assim mesmo é comigo e com você, meus irmãos. Não importa o tamanho do chamado, se é grande, se é pequeno. Não importa se você vai deixar um pouquinho os seus afazeres da sua casa para fazer o ID do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor colocou no teu coração. De repente é para fazer uma visita. De repente o teu chamado é para ir nos hospitais. De repente o teu chamado é para intercessão. De repente o teu chamado é, como eu falei, para ajudar na obra do Senhor. Irmão, o Senhor nos chama assim. Nós temos que estar atentos ao chamado de Deus. Porque quando Ele chama, Ele nos capacita. A única razão de parecer que algumas pessoas são mais chamadas por Deus que as outras é que elas estavam esperando o chamado e responderam. No início da telefonia, as linhas eram compartilhadas por várias casas e qualquer pessoa podia pegar o telefone e ouvir a conversa. Significava que, à tarde, poderia haver diferentes opiniões e interpretações da conversa ocorrida pela manhã. A recepção do chamado de Deus não acontece desse modo. A linha de Deus para você não é conjugada. Aleluia. Você não vai ouvir opiniões conflitantes. O chamado dele é inteiramente pessoal. Aleluia. E particular. Ele vai falar sobre o assunto
com você. Aleluia. É isso que eu falei, meu irmão. Está em dúvida? Se é isso mesmo que tem ardido no teu coração? Está em dúvida se é o chamado do Senhor? Aqui fala. É o chamado do Senhor. Fale com Ele. Eis-me aqui, Senhor. Fale com o Senhor. Assuma o seu chamado. Aleluia. A Bíblia diz, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Quando Ele chama, Ele não se arrepende. Aleluia. É irrevogável. Isso está em Romanos 11:29. Quando Deus faz um chamado, Ele não o retorna. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só espera que o aceitamos, portanto, enquanto estivermos buscando. Jamais poderemos ser uma causa tão perdida que o chamado divino para a nossa vida não seja mais aplicável. Olha que grandioso, né? O Senhor nos chama, a gente às vezes não dá atenção, acha que não é o Senhor, mas Ele não desiste da gente. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Ele não desiste. Ele continua chamando. Ele continua te dizendo, aleluia. Filha, sou eu quem fala ao teu coração. Filho, sou eu quem falo ao teu coração. Não tenha medo. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque duvidam que é o Senhor quem está chamando. E você sabe, você que está aí do outro lado, sabe o chamado que o Senhor tem na tua vida. Você sabe que o Senhor tem falado ao teu coração. O teu coração tem ardido. Aleluia. É o Senhor falando. É o Senhor falando que a seara está grande. Meu irmão, se aliste no exército do Senhor. Porque Ele chama e Ele capacita. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Ele está nos chamando. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Todos nós compartilhamos certos chamados. Por exemplo, somos chamados para participar da natureza de Deus. Isso está em 2 Pedro 1, 3 e 4. Aleluia. Para a sua eterna glória, somos chamados para a sua eterna glória. Isto está, aleluia. Glória a Deus. Em 1 Pedro, somos chamados para a sua eterna glória. Está em 1 Pedro 5, 10. E para abençoar outros. 1 Pedro 3, 9. Entretanto, somos chamados individualmente segundo o seu propósito. Aleluia. Em outras palavras, ele tem um chamado específico para cada um de nós. Para ouvir o chamado de Deus, precisamos estar atentos ao chamado. Aleluia. Ou seja, você precisa crer que Ele falará com você e que pode ouvi-lo e que serão boas notícias. Aleluia. Tem o Senhor continuamente diante de ti. Salmo 16, 8. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver Salmo 16, 8. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus é maravilhoso, Deus fala com a gente, Ele é presente em nossas vidas e Ele tem um chamado para a minha vida e para a tua vida. Salmo 16:8 diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Aleluia. Esse é o Senhor que nós servimos. E Ele espera ouvir a nossa voz. Ser um encontro com o Deus vivo é o seu maior desejo. Aleluia. Pode ficar certa de que isso acontecerá quando a gente nos coloca diante do nosso Senhor. Quando a gente busca Ele em espírito e em verdade. O nosso Senhor, Ele está constantemente nos chamando para a boa obra. O nosso Senhor, Ele não falha, Ele é perfeito. Então, meus irmãos, quando o Senhor chama, Ele nos capacita, né? E o chamado está aí. Eu creio que todos nós temos um chamado, porque o Senhor nos chama sim. E quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Assim como Ele chamou Zorobabel e muitos outros homens da Bíblia, né? O Senhor chamou, eles não duvidaram. Eles foram, eles enfrentaram. Louvado seja Deus. Então, Ele está presente. Ele está presente. Ele é conosco, aleluia. E Ele está à porta. E Ele bate. E Ele fala aos nossos corações. Então, eu creio, meus irmãos, que muitos que estão aí ouvindo esta palavra hoje, sabe e está tomando posse. E muitas das vezes o coração está entristecido e não sabe o porquê. Fale com o Senhor, porque Ele está te chamando. Ah, irmã, mas eu não sei fazer nada, irmã. Eu comecei agora, mas o Senhor capacita. O Senhor, Ele capacita. Aleluia. O Senhor, quando Ele chama, Ele vai na frente. Ele move céu e terra em nosso favor. Aleluia. Vamos ver o que fala aqui em 1 Coríntios 1:26. Vamos lá ver o que fala em 1 Coríntios 1:26. Louvado seja o nosso Senhor. 1 Coríntios 1:26. Vamos lá ver o que o Senhor fala. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha aí, meus irmãos, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, aleluia, 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muito os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Aleluia. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. O Senhor chama aqueles que estão fraquinhos, sim. Aqueles humildes, que acham que não vão servir para nada. O Senhor chama. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Eu e você, meu irmão, temos um chamado. Eu e você estamos demorando para fazer o que o Senhor tem para nossas vidas. E Ele fala nesta manhã: filha e filho meu, eu falo ao teu coração. O nosso Senhor está falando grandemente através de nós.
Os maiores obstáculos a uma oração fervorosa são o desânimo e a distração. Quando nós estamos desanimados, distraídos, pensando nas coisas do mundo, no que vai fazer, nas tarefas da casa, né? Estamos pensando em coisas que não vai edificar em nada. E ali o Senhor está falando, filha, me busque. Filha, ore por esta família. Filha, o Senhor fala, meus irmãos. Basta a gente ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Muito não ter estímulo, desânimo significa não ter estímulo. E aquela sensação de abatimento e tristeza, de que tudo está perdido. Por exemplo, um casamento em desintegração, um emprego sem perspectivas, um filho rebelde, uma doença crônica ou uma dívida pesada. Irmão, tudo isso tira mesmo a gente da presença do Senhor, tira mesmo. Quando o Senhor fala, a gente às vezes não ouve, não está tão ligada nas coisas que está acontecendo em nossa volta, que a gente não ouve o Senhor falar conosco. Calma, filha. Eu tenho o melhor para ti. Né? O Senhor fala e às vezes a gente está com tanto problema, com tanta coisa, e a voz do Senhor a gente não ouve. E Ele está falando que Ele vai entrar com a provisão dEle. A partir do momento, irmão, que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos chama para fazer algo, Ele se agrada, irmão, e Ele não abandona nós. Temos provações, temos sim, temos problemas, temos sim. Mas o chamado é do Senhor. Aleluia. O chamado é do Senhor, né? E esses problemas, ao longo prazo, nos tentam a ficar imaginando de que adianta. De que adianta eu ouvir o Senhor falar e estou com tanto problema, com tanta coisa. Que adianta o Senhor me chamar se eu tenho tanta coisa a fazer? Primeiramente, meu irmão, buscai o Senhor, que as demais coisas Ele acrescentará. Primeiramente, fazer o ídolo do Senhor. Porque tu fazendo o ídolo do Senhor do coração, tu fazendo o ídolo do Senhor conforme o Senhor te pede, com certeza essas outras coisas, o Senhor vai entrar com a provisão dele. E você vai ver e entender que o chamado do Senhor para a tua vida é o melhor. É o melhor, porque Ele não vai te abandonar. Mas a verdade é que podemos encontrar encorajamento no Senhor. A distração é outro perigo. Não raro começamos a orar e desviarmos a atenção para algo que nos preocupa. Verdade. Entretanto, quanto mais somos atraídos para o Senhor, menos nos distraímos. Quando somos atraídos pelo nosso Rei, a gente não se distrai com qualquer coisa. Porque nós estamos tão focados naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, que a gente, aquelas coisas que nos mostram para nos tirar da presença de Deus, a gente nem vê, né? Se o desânimo e a distração forem comuns em sua vida, vai encontrar ajuda e esperança na exortação do encorajamento de Zacarias. A sua mensagem aos israelitas é esta: trabalhem e mantenham-se concentrados ao seu Messias que está chegando e também chamando. A razão para que nós cristãos não desanimemos ou
percamos da vista o alvo é a volta iminente do nosso Messias. Então, meus irmãos, esta palavra que o Senhor tem ao nosso coração é a palavra que Ele trouxe para a minha vida, né? Esperando um chamado. Esperando um chamado do Senhor. E o Senhor já chamou muita gente. Muitos já estiveram na presença do Senhor, fazendo o chamado do Senhor. Muitos já estiveram trabalhando na casa do Pai. Muitos aceitaram e ouviram. Mas cadê? Aonde está esse povo que disse, eis-me aqui, Senhor? Aonde está você? Que em outra hora trabalhava com as crianças. Outra hora era um obreiro valoroso do Senhor. Outra hora era o irmão pronto para qualquer coisa. Irmão, é o Senhor que te chamou. Não é qualquer um. É o Senhor. É o Senhor que te chamou. E o que você está fazendo com o chamado de Deus? Você guardou numa gaveta? Você esqueceu que o Senhor, aleluia, que o Senhor é o grande eu sou, o Rei da Glória, que te sustenta até hoje, que te fortalece até hoje, que constantemente Ele fala contigo. Ele te chamou, você começou e você parou. Meu irmão, o chamado não está engavetado. O chamado, ele ainda vive. O Senhor não desistiu de você. Você pode até ter saído da presença, mas o Senhor renova o chamado. O Senhor te chama de novo. O Senhor fala, filho e filha minha, vem, aleluia, vem para o aprisco, porque a seara está grande. E cadê aqueles que naquele outro tempo falou, eis-me aqui, Senhor, aonde você está? De repente está aí sentado no sofá, de repente está indo jogar uma bola, está vendo um futebol, está brigando pelos os governantes, pelos times, está preocupado com essas coisas. E o Senhor, aonde está o Senhor na tua vida? Por que acontecem coisas na tua vida que você às vezes não entende? É porque você deixou o chamado. Você não levou a sério o chamado do Senhor. Você abandonou aquilo de mais precioso que o Senhor colocou na tua vida. Porque Ele estava do teu lado quando Ele te chamou. Ele falou para ti e para mim que a gente não ia ficar sozinha. Ele falou que Ele ia te ajudar e que Ele vai te ajudar. Então, meu irmão, se essa palavra, com esse título Esperando um Chamado, se você não foi chamado ainda, peça a Deus, se coloque diante dele, fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme tu queres, Senhor. Faz da minha vida o que te apraz. Eu quero trabalhar sim, Senhor, na tua obra. Eu quero me alistar sim no teu exército, Senhor. Aleluia. Eu quero estar junto daqueles, Pai querido, que clamam, que choram na tua presença. Daqueles que estão com a mão no arado. Aleluia. Daqueles que não vão desistir, Senhor. Eu quero estar junto. Então, irmão, fale com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ore, busque em espírito e em verdade. Porque o momento é agora, é já. Irmão. Nós estamos vendo como é que estão as coisas aí no mundo. E se nós não se juntarmos,
buscar o Senhor, buscar o grande eu sou, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, para que Ele nos capacite, para que nós possamos fazer aquilo que apraz o coração dEle. Bom, meu irmão, Ele é o Deus que pode todas as coisas. É Ele quem vai na frente, é Ele quem faz tudo. Quando Ele é chamado, quando tu és chamado ou eu sou chamada, nós não estamos só. Então, irmão, se examine. Examine o teu coração. Examine, porque eu sei, irmão, que todos nós temos um chamado. Mas nós precisamos buscar aquele que nos chama, que nos capacita. Louvado seja Deus. Eu agradeço muito pela palavra do Senhor, porque sempre a palavra do Senhor fala aos nossos corações. E aqueles que dormem, que o Senhor acorde, que o Senhor levante. Aqueles que pararam no meio do caminho, que pense que é o momento de voltar. Meu irmão, essa palavra não veio por um acaso, não. Essa palavra não veio por vir, não. Eu creio que o Senhor quer fazer na tua vida o melhor. Volte para o apóstolo. Volte para a casa do Pai. Volte para o teu chamado. Aleluia. Porque o Senhor te espera com os braços abertos. Amém? Obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido. Que esta palavra, Senhor, venha de encontro aos corações, Senhor, daqueles que um dia, Pai querido, esteve sim, foi chamado, aceitaram, mas logo desistiram, Senhor. Aviva, Senhor, o coração. Aviva esse, Senhor, que hoje, Senhor, a tua palavra fala de encontro ao coração, Senhor. Que hoje uma luz acende lá no profundo da alma, Senhor. E que eles possam, Senhor, aleluia, falar, Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, eu quero, meu Deus, eu quero voltar, Senhor, a te servir. Eu quero voltar, Senhor, a fazer o teu ID, Pai querido. Me ajuda e me fortalece, Senhor. Porque sem ti nada eu posso fazer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Sopra nas narinas desses que estão cansados, Senhor. Desses que estão aflitos, Senhor. Desses que acham, Senhor, que não vão conseguir. Que acham que é difícil para eles, Senhor. Nada é impossível para aquele que está em Cristo Jesus. Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. Pai querido, a seara é grande, Senhor, mas poucos são ser feitos. Pai amado, visita aqueles, Senhor, que há tempos atrás, Senhor, esteve, Senhor, com a mão no arado. Esteve, Senhor, te servindo. E que hoje, Senhor, as coisas do mundo é a prioridade. Mas só tu é a nossa prioridade, Senhor. Só o Senhor supra as nossas necessidades. Só o Senhor nos capacita, Deus. Então, Senhor, visita, Pai, esses que estão parados, que desistiram, Senhor. Fala ao coração. Dá força, Senhor. Dá força, Senhor. Que eles voltem, Senhor, aleluia, a se juntar com aqueles que estão, Senhor, aleluia, alistado no teu exército, Pai querido, para fazer a tua obra, Senhor, conforme tu queres, Pai querido. Para aquele grande dia, Senhor, nós estejamos todos unidos, Senhor, em uma só voz, aleluia, falando santo, 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 santo é o Senhor, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Pai querido, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelas nossas fraquezas, Senhor. Por muitas das vezes desistir de caminhar contigo, Pai querido. E achar que o mundo tem coisa melhor. Mas não tem. Não tem, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Vai, Senhor, em busca dos teus filhos perdidos, Jesus. Daqueles que outrora, Pai amado, estava junto, Pai querido, com o teu rebanho. Trabalhando, orando, te buscando em espírito e em verdade, Jesus.
Acorda, Senhor, levanta os joelhos cansados, Pai querido. Sopra nas narinas e dá fôlego de vida, Pai querido. Porque ainda há tempo, Senhor, há tempo, aleluia, do arrependimento, há tempo, Senhor, aleluia, de te buscar, de falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu volto, Pai querido. Tu estás com teus braços abertos, Senhor. Tu estás com teus braços abertos, não estão fechados, Pai querido. Tu espera, Pai amado, os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Que esta mensagem, Senhor, venha ao coração, Pai querido, e aviva lá dentro, no profundo, Senhor, da alma. E que acorde, Senhor, e mostre para aqueles, Pai querido, que abandonaram. Volte, Senhor. Volte, Senhor, aleluia, para fazer o teu ide, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, obrigado, Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa o meu irmão André, continua fortalecendo ele, o meu irmão Gabriel, Senhor, tu sabe o desejo do coração, eu sei, Senhor, que tu está preparando o melhor para ele, Pai querido, nós sabemos o que vem de ti é o melhor, Pai amado, toma aí a paz nas tuas mãos, Senhor, toma cada subsede, Pai querido, os líderes, Senhor, os irmãos, Pai amado, que congregam em São Vicente, Vicente de Carvalho, em Manaus, em 7 Barras, Senhor, lá no Quarentenário, toma nas tuas mãos a liderança, os nossos irmãos que ali trabalham, aqui a sede também, Pai querido, oro por este ministério, Pai amado, Senhor, toma nas tuas mãos, fortalece o nosso pastor, Pai, dá visão de águia e pés de costa para ele, Pai amado, Senhor, toma cada pastor, cada família nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, estamos evangelistas, a família de cada um, dos diáconos, Senhor, dos presbíteros, Pai querido, faz o que tu queres fazer, Senhor, abençoa os jovens na tua presença, fortalece, Senhor, toma os levitas, Pai querido, aleluia, toma também, Senhor, os pequeninos, os irmãos que trabalham com as crianças, Senhor, dá sabedoria, Pai amado, dá entendimento, Senhor, sustenta na tua presença, toma os anciões, Senhor, aleluia, Pai, os anciões que estão ali, Senhor, te buscando, Senhor, te adorando em espírito e em verdade, fortalece cada um deles, Pai amado, Pai Santo, toma nas tuas mãos, Senhor, toma o Brasil nas tuas mãos, toma os nossos governantes, Senhor, Pai, tu sabe todas as coisas, que seja feita a tua vontade, Senhor, ano de eleição, Pai querido, tenha misericórdia do teu povo, Senhor, que perece por falta de conhecimento, Pai amado, que, Pai, Senhor, coloca, Senhor, ali na direção, Senhor, na presidência, Senhor, um homem, Senhor, aleluia, um homem confirmar, um homem, Pai, com a tua palavra, Senhor, um homem, Pai querido, que seja família, um homem, Pai, compromissado contigo, Pai amado, um homem, Senhor, que vai dirigir esse país, Senhor, com ordem, Pai querido, na tua presença, Senhor, meu Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, aleluia, toma os outros países, Senhor, toma o mundo, Pai querido, cessa a guerra ali na Ucrânia, Senhor, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, Pai, tu és o nosso Deus, nada é impossível para ti, Senhor, abençoa, Pai, cada vida, Senhor, toma nas tuas mãos a minha vida, toma a minha família nas tuas mãos, Senhor, pois a tua palavra diz, Senhor, que eu e minha casa serviremos a ti. Senhor, em nome de Jesus, eu tomo posse, porque tu não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Deus, abençoa os nossos irmãos enfermos, Senhor. Pai querido, tu sabe, Pai amado, que muitos estão sem esperança nenhuma, mas o Senhor é a nossa esperança. O Senhor tem o poder de ir aonde nós não podemos ir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita os hospitais, Senhor.
Pai querido, aqueles que estão no isolamento, aqueles que estão entubados, Senhor. Meu Deus, aleluia, Senhor, sopra nas narinas e dá fôlego de vida, Pai querido. Uma palavra tua, tudo se faz novo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo, Pai querido. Em nome do teu Filho amado, Jesus, eu peço, Senhor, porque para ti nada é impossível, Senhor. Faz o que apraz o teu coração, Senhor. Meu Deus e Pai, Senhor, quantos aí, Senhor, não tem mais amor? A tua palavra diz que o amor esfriarão, e esfriou mesmo, Senhor, porque nós temos visto, Senhor, só miséria, só desgraça, Senhor, só coisa ruim, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, Pai querido, tenha misericórdia, Pai amado. Entra com a tua providência, Senhor. Faz o que apraz o teu coração, meu rei. Visita os nossos irmãos que estão enfermos. E visita a minha irmã Renata, o seu esposo, Senhor, que precisa de ti, Senhor. A irmã Rosa, Senhor. A família dela, Pai querido. Visita, Senhor, todos aqueles, a irmã Solange, Senhor. Meu Deus, são tantos os irmãos, Pai querido. Eu coloco nas tuas mãos, porque tu conhece cada um. Toma o caderno de oração, Senhor. Abençoa, tu sabe o desejo de cada um. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Entra com a tua provisão, Pai querido, porque só tu, Senhor, tem o poder para todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado graças, Senhor. Nos abençoa, nos dá uma semana cheia da tua presença, Senhor. Continua falando aos nossos corações, Senhor. E acorda, Senhor, aqueles que dormem, aqueles, Senhor, que tiveram chamado e desistiram, Senhor. Vai de encontro, Pai querido, e aviva esse chamado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, eu te agradeço, Pai. Fica conosco, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor.